galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e eu trouxe pra vocês uma lista com 6 livros que contam histórias reais e que eu já tenha lido. Então vamos logo que interessa. O primeiro livro da minha lista eu vou falar sobre Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazon. E pra quem não sabe, a Graziella ela foi mulher do Chorão, o vocalista da banda Charlie Brown Jr., que fez aí muito sucesso lá na década de 2000. Foi um estouro nacional e ela vai contar um pouco de toda essa trajetória, de como ela conheceu o Chorão, como que foi toda essa trajetória até que, pra quem não sabe, né, o Chorão ele morreu em 2013, se eu não me engano. E é um livro lindo, gente, e é um livro também pesado. Não, eu acho que é um livro para todo mundo, mas nem todo mundo está na melhor fase para ler esse livro. Porque a Graziella vai contar um pouco da história dela, da relação familiar, relação profissional. E ela vai também contar como é que ela conheceu o Chorão, o Alexandre. E como é que foi toda essa trajetória, o começo dela acreditar naquele sonho do namorado, porque ele tinha um sonho de ser um cantor reconhecido e assim, no início foi muito difícil pra, de fato, até a banda engrenar e fazer todo esse sucesso que a gente conhece com essas músicas que fizeram parte da minha adolescência. E assim, até o parte que ele, infelizmente, ele vem a falecer. E também ela vai contar um pouco do pós e como a mídia a tratava. É um livro lindo, é um livro que me emocionei. Eu tenho resenha aqui no canal contando a minha experiência de leitura, mais especificamente sobre esse livro. E assim, eu recomendo demais. Mais um que eu vou falar com vocês é sobre 1808, do Laurentino Gomes, que vai contar a história da chegada da família real aqui no Brasil e todo esse rolê de como é que eles saíram de Portugal, como é que eles chegaram aqui, como é que foi o pós, foi o que a gente conhece lá na escola, nas aulas de história, mas aqui é muito legal porque ele faz algumas curiosidades, contando sobre o relacionamento lá do Dom João com a mulher dele, todas as coisas por trás e as fofoquinhas que existem por trás. Então é um livro bastante legal. Tem duas continuações, que é o 1822 e o 1889, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas com uma pitada de, assim, de curiosidades e coisas que a gente não sabe, que não é contado pra gente na escola. Mais um que eu vou contar pra vocês é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já li já tem alguns anos, já falei sobre esse livro algumas vezes aqui no canal. Eu vou falar sobre Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Apesar dessa capa ser horrível, esse livro é incrível. Pra quem não sabe, Feliz Ano Velho vai contar a história do autor. É uma autobiografia contando sobre um pouco da trajetória dele. Pra quem não sabe, o Marcelo Rubens Paiva, quando ele tinha 20 anos, ele sofreu um acidente. Ele mergulhou num lago, sendo que esse lago ele tinha 30 centímetros de profundidade. E ele não sabia disso. Então, quando ele cai, ele quebra um pedaço lá da coluna dele e ele fica tetraplégico. É assim, é uma história muito emocionante, uma história muito tocante e uma história muito real. Ele vai falar sobre toda essa trajetória dele, de aos 20 anos ele perder todos os movimentos, praticamente todos os movimentos do corpo. E como que foi ele saber dessa notícia, ter o choque ali familiar, relação com namoradas, relação com sexo, relação com a morte. É um livro, assim, sensacional, gente. Recomendo demais Feliz Ano Velho. Mais um que eu vou contar pra vocês foi um livro que também já li há alguns aninhos, e é o Holocausto Brasileiro, que é uma história muito pesada da autora Daniela Rabex, que é, de novo, uma cobertura jornalística sobre um fato que aconteceu aqui no Brasil, lá em 1918, se eu não me engano. E que vai falar sobre o Holocausto que aconteceu aqui no Brasil, se eu não me engano, lá em Minas Gerais. E é um livro muito pesado. Eu acho que esse não é o livro para todo mundo. Vai falar sobre temas pesados, vai falar sobre maus tratos, vai falar sobre uma passagem da história do Brasil e que pouquíssimas pessoas sabem sobre isso. Mas assim, é informação, é algo que a gente tem que ler, refletir de que aquilo não volte a acontecer. O Holocausto Brasileiro, ele era praticamente um manicômio em que colocavam pessoas que tivessem saísse um pouco da curva do que seria a conduta recomendada pela sociedade. Então, se você era gay, se você era alcoólatra, se você engravidava antes da hora, se você, sei lá, se você realmente tivesse algum problema psicológico, então, assim, qualquer pessoa que saísse um pouco da curva era colocada naquele lugar sem nenhum tipo de filtro. E assim, pessoas que não tinham problemas nenhum entravam naquele lugar, saíam extremamente assim, com traumas pra vida inteira. E pessoas que realmente tinham problemas psicológicos e precisavam de tratamentos
saíram piores daquele lugar. Então é um livro pesado, mas é um livro que recomendo para que não se repita o que aconteceu. E mais um da Daniela Arbex, eu vou falar sobre Todo Dia, Mesma Noite, que é a história da Boate Kiss, gente. Em 2013, teve um incêndio dentro da Boate Kiss que matou mais de 200 jovens, que aconteceu lá na cidade de Santa Maria. E que livro pesado, que livro forte, que livro que é necessário. Porque quando eu li esse livro eu chorei bastante por causa dos relatos que são contados de parentes, de vítimas, de sobreviventes, de pessoas que trabalhavam ali na recuperação dos jovens que estavam feridos, e que é emocionante, ainda mais porque eu tenho 23 anos quando eu li esse livro. Eu tinha aqui 21, eu tenho 2 anos, tinha 20 anos, sei lá. Quando eu li esse livro, eu me botei naquela situação, porque poderia ser eu, poderia ter sido a minha mãe contando o relato dela, de desespero em saber o que aconteceu com a filha. Então foi um livro muito tocante. É um livro que, de novo, é para que esse fato não se repita, que é uma coisa muito séria, é uma coisa muito pesada. Pessoas perderam a vida por causa de negligência dos donos da boate, por causa de negligência ali dos bombeiros, que fizeram autorização para aquele lugar funcionar, de negligência da banda, que acabou causando o incêndio. Então, assim, eu recomendo demais. Eu tenho resenha aqui no canal sobre o Holocausto Brasileiro e sobre Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex. E assim, eu tenho um outro livro da Daniela Arbex que eu ainda não li, mas assim, tá na minha lista, porque a cobertura dela é muito completa e é muito necessária. E para finalizar essa lista com um livro mais levinho, eu vou falar sobre Extraordinárias, mulheres que revolucionaram a história do Brasil e que na maioria das vezes são muito pouco valorizadas. Então é um compilado de mini biografias contando sobre a história dessas mulheres. Então tem lá a primeira mulher que foi alfabetizada, temos histórias como de Conceição Evaristo, da jogadora Marta, de Pagu, de Dona Ivone Lara, de Dandara. Então são histórias de mulheres que foram revolucionárias, que foram pioneiras ainda em suas épocas, dentro de todas as barreiras que existiam, e que elas fizeram uma história, e que essas histórias são necessárias e que precisam ser propagadas cada vez mais. Então eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, porque ele é tipo assim, é lindo, sabe? É um livro de xodozinho pra você guardar na sua estante, você recomenda sempre. Sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre Extraordinários, eu estou aqui para propagar essa palavra. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @meajudeulindo, gente. Beijo, até o próximo vídeo.